Olá, e o canal Educação e Business, mais uma vez com você. E como nunca pode deixar de acontecer, o Grupo Unisep tem um importante recado para lhe dar. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Unisep Educacional. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. Inscrições pelo site unisep.pe/veste. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro. E hoje vamos conversar com o professor André Luiz sobre o tema da rede de atenção primária à saúde do Vale do Ribeira. O professor André Luiz é enfermeiro formado pela Universidade José do Rosário Pelani, Unifenas. É mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal. Doutor em ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, EERP USP, responsável técnico pela Policlínica do IESEP e professor no curso de enfermagem do Centro Universitário do Vale do Ribeira, a UniVR. Professor André Luiz, muito obrigado por estar participando aqui conosco no canal Educação e Business. Olá, Giovanni, tudo bem? Olá, os internautas, alunos e público em geral. Obrigado pelo convite. Eu acho que hoje é um momento importante para a gente discutir algumas questões relacionadas à saúde, em especial à atenção básica e à saúde aqui no Vale do Ribeira. Muito obrigado pelo convite. Vamos tornar esse encontro aqui produtivo. Muito bem. O canal Educação e Business é que se sente honrado em tê-lo aqui conosco hoje, participando dessa importante entrevista, professor André Luiz. Professor, vamos começar com um tema relativamente polêmico. A quantas andam a saúde no Brasil? Como é que você avalia a saúde pública no nosso país? Para a gente falar de saúde pública, acho que o primeiro ponto, e eu costumo abordar isso em aula com os alunos, é a gente entender o momento que a gente vivencia agora. Então, o sistema de saúde que a gente tem hoje, que é o Sistema Único de Saúde, é um sistema relativamente novo, se a gente for levar em conta desde da sua criação até o momento que a gente está agora. Então, o SUS ele foi criado na Constituição de 1988. Então, antes deste período, e o porquê de se chamar Sistema Único de Saúde para chegar a resposta à sua pergunta, a gente tinha basicamente era cindido o sistema de saúde no país, a gente tinha um modelo de saúde pública que era voltado para a população mais carente, e além disso a gente tinha uma medicina previdenciária, que era para a população que tinha condições financeiras para custear de alguma forma o serviço de saúde que ela ia utilizar. E depois que veio a criação do Sistema Único de Saúde, que foi a custas da reforma sanitária que aconteceu no país, em decorrência às condições de saúde que a população vivenciava naquele momento. E um dos pontos interessantes, até falando do Vale do Ribeira, que a gente tem uma grande área rural aqui ainda no Vale do Ribeira, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele foi criado para poder levar saúde à população, principalmente às pessoas que não conseguiam ter acesso a esse sistema, em especial a atenção básica à saúde. Em relação ao que a gente tinha antes de 1988 e o que a gente tem agora, a gente conseguiu um avanço muito grande para poder melhorar essa cobertura de saúde à população brasileira. No entanto, nesses últimos anos, e principalmente quando a gente pensa no financiamento público do serviço de saúde, ou falando da saúde em si, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, principalmente no que se refere a melhorar essa qualidade da assistência em saúde que a gente recebe hoje no país. Então, a gente teve uma expansão numérica aí no número de unidades de saúde, mas o desafio principal agora, e até no contexto da instituição, é formar profissionais que consigam atuar dentro desse serviço para poder melhorar as condições de saúde da população. Então, se a gente for levar em consideração o contexto histórico do SUS, em relação ao que a gente tinha antes do SUS e ao que tem agora, a gente conseguiu um grande avanço. No entanto, isso requer investimento permanente, investimento em infraestrutura, investimento na formação de profissionais para que a gente consiga melhorar o que se tem agora. Só para você ter ideia em números, Giovanni, assim, mas falando de um contexto geral, a população brasileira em si, todos os dias utiliza o Sistema Único de Saúde e às vezes nem se dá conta de que faz isso. Então, quando você vai, por exemplo, numa padaria comprar o pão, você está usando o SUS.
que é através da regulamentação, quando a gente pensa no papel da Anvisa ali, da vigilância sanitária, que tem relação com o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele faz parte da vida da população brasileira, mas muito sequer tem essa dimensão. E às vezes a gente acaba visualizando o SUS como coisa de pobre, que tem até uma matéria que discute muito a respeito disso, que o SUS não funciona, que não dá certo. Óbvio que a gente precisa de melhorias em relação ao que a gente tem hoje. Mas se for levar em consideração até o cenário aí de pandemia, o SUS foi decisivo para que a gente tivesse um número menor de óbitos, embora seja um número muito grande o que a gente tem agora, mas ainda assim boa parte da população conseguiu ter acesso aos serviços de saúde. Professor, como que você entende que deveriam ser as políticas de saúde no Brasil? Se a gente pensar em saúde. Porque quando a gente fala em políticas sociais, né, principalmente no cenário político em si, entram uma série de outros fatores, inclusive de ordem relacionada à discussão política em si, né? E fugindo do foco do benefício social, que seria o mais importante. Como alguém que está envolvido diretamente nessa área, quais políticas você entende que são emergenciais em se tratando da saúde pública no Brasil? E até falando, respondendo a sua pergunta, que é interessante a gente pensar nesse cenário todo, que no dia a dia a gente ainda tem aquela visualização que a saúde ela envolve somente esse aspecto de quando você adoece. A população brasileira, na verdade, isso é um aspecto cultural que tem que se mudar ao longo do tempo, ainda é visualizada dentro de um contexto que a gente chama de modelo biomédico, ou medicalização da vida, para a gente pensar nesse cenário. Ou seja, você espera adoecer para poder procurar atendimento em saúde. Embora algumas coisas tenham se modificou muito nesses últimos anos, mas está aquém do ideal. Então, se a gente for levar em consideração em termos de custo, é muito mais produtivo você desenvolver estratégias de promoção e prevenção à saúde do que tratar. O que eu quero dizer em relação a isso? Então, se a gente pegar como exemplo um indivíduo com chances para se tornar ali um portador de diabetes mellitus. Então, basicamente, a doença ela envolve uma mudança comportamental, que requer atividade física, readequação alimentar. E se a gente pensar nesse mundo globalizado e no cenário que a gente vivencia hoje, o comportamento é totalmente diferente. Então, às vezes, a pessoa leva até ela adoecer para depois buscar o tratamento, pensando principalmente no aspecto de medicação. Então, se a gente pensar em políticas públicas de saúde, que isso envolve um processo de transformação, e até falando um pouco da experiência na policlínica, a gente tem que pensar num cenário de evitar com que o indivíduo adoeça. Porque é muito mais barato você investir na promoção da saúde do que na hospitalização. Só que ainda é um cenário que a gente não vislumbra com tanta frequência, tem um longo caminho a se percorrer. Até das experiências aqui do dia a dia, assim, falando lá na ponta, embora exista uma política de promoção à saúde, a gente tem política governamental para isso, mas a gente precisa de profissionais que também tenham raciocínio dentro desse cenário. Então, eu, enquanto enfermeiro, quando eu estou lá numa consulta de enfermagem com os pacientes ou fazendo a supervisão de estágio com os alunos, uma das estratégias que a gente sempre acaba pensando ali, tendo essa possibilidade, não sendo contraindicado, atividade física. Atividade física, atividade física, atividade física. Porque o corpo é movimento. Então, uma política de saúde ideal para o perfil de população que a gente tem seria voltado para a promoção da saúde. Você mencionou dessa questão da assistência social, embora a gente pense só nesse contexto da saúde física em si, mas a saúde é um conjunto de coisas. O que eu quero dizer em relação a um conjunto de coisas? Ou de itens, de determinantes e condicionantes. Então, você precisa ter acesso à moradia digna. Então, o indivíduo que não tem acesso à moradia não tem saúde, afeta a saúde mental dele. Acesso a emprego e renda. Então, imagina na pandemia quantas pessoas ficaram desempregadas nesse período. Então, você precisa, porque isso melhora e você estando bem, você produz mais também. Acesso a bons serviços de saúde para melhorar sua qualidade de vida. Acesso a local para fazer essa atividade física que a gente está mencionando, que é um outro item, acesso a lazer, à cultura. Então, esse conjunto de itens é o que nos torna saudável. Então, se algum campo desses itens, uma peça fica solta, consequentemente você tem agravos.
Então, se a gente pensar num cenário ideal para se vislumbrar, seria esse contexto. Principalmente pensando ali no investimento, na formação de profissionais que consigam ter essa visualização. E até falando dessa história, até 1988, antes do SUS, basicamente a ideia que a gente se tinha de saúde era essa ideia de esperar adoecer para poder buscar atendimento dentro do ambiente hospitalar. Então, adoeci, vou lá no hospital, recebo uma medicação, trato aquilo que eu tenho e volto para casa. Só que hoje isso já é um pouco diferente, você já vislumbra esse pensamento voltado principalmente para a promoção, evitar com que o indivíduo adoeça. E é interessante até falar disso, Giovanni, porque assim, mas a gente ainda tem esse hábito, por exemplo, de que quando você vai numa consulta de enfermagem, ou falando da figura do médico, vai numa consulta médica, a população muitas vezes já vai na expectativa de receber alguma medicação. E às vezes, eu já quero lá, ó, às vezes procura até na internet, fala, não, eu acho que ele tem que prescrever para mim um antibiótico, um anti-inflamatório, essa medicação para dor, então ele já vai nessa expectativa. E às vezes, se o médico, se ele tem essa visão para uma abordagem diferente para alguns itens, óbvio que pode ser que ele faça essa prescrição de medicamentos ali, a pessoa se sente frustrada também. Pô, eu fui lá, nem avaliou, não é assim. Porque a gente precisa ter essa mudança cultural, mas que é um processo, e ao mesmo tempo pensar que a principal estratégia é sempre a promoção e a prevenção à saúde para evitar com que você adoeça. Que é o cenário que a gente presenciou agora na pandemia, até falando um pouco da figura da enfermagem que atuou muito nessa pandemia. Ou seja, qual que é mais vantajoso? Você fazer o uso da máscara, higienizar as mãos em termos de custo. Ou seja, prevenir ou esperar você adoecer para evoluir para uma internação hospitalar, que é muito mais caro um dia dentro de uma UTI. Então, acho que é esse o cenário, pensando numa política, principalmente a Política Nacional de Promoção à Saúde, no futuro, para que as pessoas consigam praticar cada vez mais atividade física e ter acesso a todos esses itens que eu mencionei para você. Professor, você aí comentou a respeito do SUS em vários pontos da sua fala. O SUS, ele melhorou por exigência e necessidade em razão da pandemia, ou ele simplesmente escancarou o que ele já era, né? Um serviço bem oferecido que ele já oferecia? Ou esse serviço não era tão bem oferecido assim e ainda continua não sendo? Como é que você analisa o papel do SUS no antes e no depois da ocorrência aí da pandemia da Covid-19? Assim, são vários os cenários e as formas de se visualizar isso. Hoje a gente está próximo aí de 215 milhões de brasileiros que a gente tem hoje. Então, você imagina esse quantitativo e boa parte dessa população que utiliza o serviço público de saúde. Então, um dos pontos que você tem nesse contexto todo, e o que acaba acontecendo em alguns locais, é a superlotação do sistema, que é um processo natural. Você tem um X vagas para atender uma multidão de pessoas ali. Então, na verdade, o próprio Sistema Único de Saúde, pensando nesse modelo que eu mencionei para você, ele auxiliou muito durante a pandemia. Talvez aquém do ideal, mas foi decisivo para evitar uma catástrofe muito maior dentro desse cenário todo. Então, esse é um primeiro ponto. Então, ele acaba ajudando muito na vida da população brasileira. É um sistema de saúde que permite um acesso universal e que muitas vezes resolve o problema de boa parte da população. Só que ainda, e esse é um dos papéis também do ensino superior e na formação de profissionais, a gente precisa de profissionais que façam esse sistema funcionar também, ou seja, que estejam preparados para atuar ali e resolver os problemas da vida diária do cidadão quando a gente pensa dentro do cenário de saúde. E a universidade, ela tem um papel muito importante na formação do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, do educador físico, para poder ter essa visualização do SUS em termos de participação na vida das pessoas. Então, durante a pandemia, eu diria para você o seguinte, escancarou muitos problemas, principalmente em relação à falta de investimento que a gente tem dentro desse cenário, e também, por outro lado, é um sistema que na pandemia ele precisou ser utilizado com uma frequência muito maior, porque as pessoas adoeceram mais aqui durante a pandemia, então esse foi um ponto. Então, você tem mais gente utilizando o sistema e isso, consequentemente, sobrecarrega.
E na outra ponta disso tudo, do papel do SUS, dentro da pandemia, pelas restrições também que foram impostas ali, de acordo com as evoluções que a gente teve, escancarou um outro problema, que é uma demanda reprimida. O que seria essa demanda reprimida que acabou acontecendo? Então, por exemplo, numa cirurgia eletiva que precisou ser desmarcada durante a pandemia, isso vai refletir agora, porque você tem população que vai precisar desse atendimento que não foi realizado durante a pandemia. Ou, de repente, aquele paciente com hipertensão e diabetes que não fez o acompanhamento adequado na pandemia, porque talvez a unidade restringiu um pouco mais devido ao risco de circulação do coronavírus. Ou o paciente que teve a Covid-19, mas que agora encontra dificuldades para poder fazer o processo de reabilitação. Então, nesse cenário também, que eu acho que é legal a gente discutir isso, a gente tem o SUS que cumpre o seu papel e ele é importante para a população, mas, ao mesmo tempo, não dá conta de atender todas as demandas, porque a gente tem um sistema para atender muitas pessoas. E aí, por exemplo, dentro desse cenário todo, embora exista a saúde suplementar, aí, o sistema suplementar que envolve os planos particulares de saúde, mas aí a gente pega um gancho, né, nesse caminho todo, que eu acho que é o que a Policlínica faz aqui também, que é a própria rede de apoio e a participação das universidades em algumas regiões, que não vai ser em todo o Brasil, dando esse suporte ali que favorece tanto a formação do profissional quanto a assistência da população. Então, só para você ter ideias aí, números do que a gente tem aqui no Vale do Ribeira, e já antecipando algumas informações da Policlínica. A gente tem a rede de serviço público de saúde aqui no Vale do Ribeira, falando de registro especificamente. Então, por exemplo, a gente tem um setor de fisioterapia aqui do município. Então, ele tem, que está dentro do SUS, ele consegue atender uma demanda X. Só que agora, na pandemia, a demanda é muito maior. As pessoas continuaram adoecendo, não foi só Covid. Então, o indivíduo teve acidente vascular encefálico, ou de repente caiu em casa, sofreu uma fratura, continuou com a dor no ombro, continuou com a dor lombar. Tem os indivíduos que teve sofrimento psíquico, e aí você não consegue abraçar todas essas demandas. E aí, essa rede de apoio ela acaba sendo muito importante, porque esse usuário que é do SUS, ele não vai conseguir, muitas vezes, ter acesso à saúde suplementar, pagar um plano de saúde, por exemplo. Isso vai ser porque é extremamente caro. E aí entra as redes de apoio ali também para ter um papel decisivo nesse processo. Professor, se a gente for pensar em gestão do SUS, hoje tem um modelo aí implementado, é claro, né? Que modelo de gestão? Eu sei que o assunto é muito amplo, né? E se falar em SUS demandaria uma série de observações das mais diversas. Mas, assim, o modelo geral de gestão, qual seria o modelo geral de gestão que você vê como razoável para o SUS? E se existe algum modelo em outro país de atenção à saúde pública que, de repente, poderia, se não ser copiado, ao menos servir de inspiração aqui para o Brasil? Na verdade, Giovanni, tem até um documentário que se chama SICO. Depois, se o pessoal quiser assistir, é um documentário que ele fala do sistema de saúde em vários países aí, então tem modelos diferentes. Então, por exemplo, o modelo americano é um modelo pago. Então, quando o indivíduo adoece, ele precisa ir lá e pagar pelo serviço de saúde, e você não consegue cobrir a população toda. Então, nem todo mundo que mora nos Estados Unidos é abastado ali financeiramente. Também existe uma parcela da população que não consegue ter acesso ao serviço. Em relação ao SUS, a política no papel, a dinâmica, a forma de estruturação, aquilo que é proposto para ser feito, ele é um cenário ideal para o país. Então, ele é um sistema bom, se a gente for levar em consideração aquilo que está redigido dentro das políticas, porque tem as suas formas de organização. Então, você tem a gestão tripartite, que envolve o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, até chegar lá na pontinha, que é no posto de saúde, lá na estratégia de saúde da família, que tem a gestão ali, que muitas vezes a responsabilidade, na verdade, é a responsabilidade do enfermeiro, por exemplo. O problema maior quando a gente vai falar do SUS, e isso tem um reflexo na formação de profissionais, eu acredito que esse seja o cenário principal. A política em si, a forma como ela é estruturada, ela é extremamente viável e vital para que as pessoas consigam ter acesso ao serviço. O problema principal, e existe uma defasagem nesse ponto, isso é um processo natural, só para você ter ideia no descompasso que a gente tem aí. O SUS foi criado em 1988, então a gente tem 33 anos de SUS, então é novo,
relativamente novo. O Programa de Estratégia de Saúde da Família, o Programa de Saúde da Família, ele veio a ser criado ali em 1994. Só que, por exemplo, na enfermagem, até 2001, ou seja, passou aí um longo período, até 2001, são mais de 10 anos ali, basicamente a forma como esses profissionais eram formados era para trabalhar no hospital. Ou seja, você tinha um modelo de saúde que o papel era diferente, que era para você trabalhar com promoção, com prevenção à saúde, evitar que o indivíduo adoeça principalmente, mas ao mesmo tempo, devido às políticas educacionais, você estava formando gente para trabalhar no hospital. Não encaixa a peça, entendeu? E aí, nesse processo todo, até falando de formação hoje, nos cursos de saúde, você tem uma carga horária muito maior de atividades voltadas, por exemplo, para a promoção da saúde, para a reabilitação, mas ainda a gente ainda tem muito essa visão de modelo biomédico, ou seja, tem que esperar adoecer para ir para o hospital e procurar tratamento. Então, eu diria para você o seguinte, o sistema ele é um sistema viável, um sistema que funciona dentro das suas estruturas, só que a gente ainda precisa ter essa formação cultural e profissional para atuar no SUS. Acho que esse é o ponto principal que envolve esse papel das instituições de ensino dentro desse cenário. Formar pessoas para trabalhar no SUS, para poder colocar em prática aquilo que está dentro da política de saúde. Professor, dentro da questão da atenção primária à saúde, então, né? Qual seria a importância da atenção primária à saúde para a gente poder, evidentemente, ver uma melhora na prática do atendimento à saúde no nosso país? Assim, de onde vem esse termo de atenção primária ou de atenção básica à saúde? Que são sinônimos ali, são termos análogos. Atenção básica à saúde, a gente tinha um modelo de estrutura que era um modelo de pirâmide, hoje é um modelo em rede. Então, a básica seria a base dessa pirâmide, depois você tem a atenção secundária, que seria o atendimento em especialidade, e a atenção terciária, que seria o atendimento a nível hospitalar. Então, seria ali dentro de um outro cenário. A atenção básica, como o próprio nome diz, ela é o elo principal ali dentro do Sistema Único de Saúde, que é onde faz essa coisa girar ali, faz a roda girar, né? E em 1977, na declaração de Alma-Ata, que isso foi antes da criação do SUS, o que se propôs, dentro de um diagnóstico da Organização Pan-Americana de Saúde, por exemplo, na região onde a gente está, é que você não tinha cobertura assistencial para as pessoas que não moravam nos grandes centros, em áreas urbanas. Então, quem morava na zona rural não conseguia ter acesso à saúde. E isso ainda é real. Então, falei para você aqui do Vale do Ribeiro, hoje que a gente tem uma grande parte aqui que ainda mora em zona rural. Então, é difícil o acesso à saúde para essa população, mas melhorou um pouco porque você tem as unidades de saúde em zona rural. Então, a atenção básica, que é a porta de entrada do usuário. Então, por exemplo, você quer iniciar uma consulta. Então, você vai procurar a estratégia de saúde da família. Então, existe um programa para isso. Então, ela é fundamental, a estratégia de saúde da família, para implementar todas essas ações que eu mencionei. Pensando na promoção à saúde, na prevenção, na reabilitação, na proteção. Só para você ter ideia, Giovanni, assim, eu acho que talvez seja o exemplo mais claro para todos no momento, como o SUS ele é fundamental. A população brasileira, ele quase na sua totalização, durante a pandemia de Covid-19 será vacinada. E isso tem relação com o Sistema Único de Saúde. E ele vai fazer essa vacinação contra a Covid-19 na atenção básica, não é na atenção hospitalar. Então, ele vai lá na atenção básica, que é uma estratégia de proteção. Ele vai ser vacinado, por exemplo, um profissional de enfermagem, pensando em prevenir, ou na verdade ser uma proteção maior para evitar com que ele adoeça, para evitar com que ele tenha a Covid-19. Então, a atenção básica, e falando do Vale do Ribeiro em si, a gente tem aqui hoje na região, que é uma região que contempla 15 municípios, um departamento de saúde que a gente tem aqui, e aproximadamente 300 mil pessoas. Nessa região, a gente tem dois hospitais aqui de grande porte, na verdade, que é o Hospital Regional de Registro e o Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua, que é o Hospital de Pariquaraçu. Depois a gente tem os hospitais menores aí, tem o hospital particular, tem os hospitais de menor porte. E aí, isso são esses hospitais para atender uma grande população, 300 mil habitantes. Eu poderia dizer para você o seguinte, a estratégia de saúde da família ela é decisiva.
porque é ela que faz a maior cobertura da assistência em saúde. É lá que vai acontecer o pré-natal, quando a mulher fica grávida, é lá que vai fazer acompanhamento com paciente com tuberculose, com hanseníase, com hipertensão, com diabetes, com prevenção de infecção sexualmente transmissível. É ali que inicia todo o processo de acompanhamento com o indivíduo. Então, a atenção básica, ela tem um papel fundamental nesse processo todo, tanto ali no SUS, como também nas suas redes de apoio. Professor, pensando aí na região do Vale do Ribeira, né? Quais são os problemas de saúde pública aí mais encontrados, de acordo aí com a sua participação nesse cenário, com a sua visualização desse cenário? E como que a atenção primária à saúde ou a atenção básica à saúde tem ajudado aí a melhorar os níveis de atendimento à saúde pública na região do Vale do Ribeira? Assim, um dos pontos dentro das experiências que eu tenho no dia a dia, até de informações relacionadas à própria literatura, se a gente levar em consideração as características do Vale do Ribeira, que é pluricultural aqui, então você tem diferentes culturas inseridas aqui na região, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande pensando no acompanhamento no pré-natal, ou na questão da mortalidade infantil, que é um outro item que acaba aflorando muito aqui na região em decorrência de problemas nesse acompanhamento assistencial na própria atenção básica. Talvez o ponto principal aqui, em termos de acesso ao serviço de saúde que a gente tem aqui, pode ser que não seja diferente de outras regiões, está relacionado principalmente na resolutividade dos problemas que o paciente apresenta. Então, muitas vezes, esse indivíduo procura a unidade de saúde, e aí estendendo um pouco mais ali dentro do que a gente está mencionando, na atenção básica, talvez ele consiga ali no seu dia a dia ter uma assistência mínima de saúde. Mas quando ele precisa, por exemplo, de um processo de reabilitação, ou que ele precisa de uma assistência multiprofissional, interprofissional, aí a gente começa a ter alguns problemas nesse cenário. Dando exemplos para você aqui do município onde eu resido aqui, que é Registro. Registro hoje, salvo engano, falando do profissional de nutrição, que é um profissional decisivo em todas as fases da vida. Então, para acompanhar a gestante, a criança e os pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. Então, hoje acho que a gente tem aqui aproximadamente 4 nutricionistas para um município de 56 mil habitantes. E isso está dentro da atenção básica, que faz parte, o nutricionista também da atenção básica. Eu diria para você o seguinte, olha para você ver que contradição, é muito mais difícil você conseguir uma consulta com o nutricionista do que com o médico, por exemplo. Talvez o médico seja um dos profissionais que você tem uma procura grande. Mas se a gente pensar, né, nessa ideia de promoção à saúde, como que o paciente com diabetes mellitus ele vai conseguir fazer uma readequação alimentar se ele não tem orientação para isso? Se ele não consegue fazer esse agendamento da consulta com o nutricionista. Deu para entender a ideia, Giovanni? Claro. E isso vai gerando um problema atrás do outro. Você vai tendo problemas. Inclusive, professor André, me desculpe aí interromper você, mas dentro desse gancho que você deixou, né, como trabalhar para que as pessoas tenham a informação correta para poderem seguir o trâmite correto, né? Então, por exemplo, diabetes, né? Você comentou aí em alguns momentos sobre a questão da diabetes mellitus, né? Eu sei de muitos casos de pessoas com diabetes que não têm condições de manter o tratamento, porque ele não é barato, desde as fitas de medição de glicemia até as insulinas, né, que oferecem um melhor resultado para o organismo do indivíduo. Essas pessoas não sabem que elas, por exemplo, têm o direito a ter o acesso a esses insumos de forma gratuita oferecido pela saúde pública do Brasil. Muitas dessas pessoas ficam sem tratamento e acabam até morrendo por conta disso. Então, como é que a gente pode ter uma população, principalmente os mais humildes, carentes de informação, melhor informados para conseguirem acessar melhor esses atendimentos, professor? Assim, tudo depende dessa questão do acesso à educação. Eu acredito muito nisso e também como professor e na própria instituição que eu atuo, né, que tem esse compromisso de desenvolvimento social, você precisa melhorar o acesso à informação. Colocando um exemplo assim dentro do que você está mencionando, mas de uma forma um pouco diferente.
É igual outro dia eu estava atendendo um paciente numa unidade, e aí vindo dessa ideia, né? Hoje a gente tem essa visualização, ó, você tem que ter uma alimentação saudável, então você tem que comer muita fruta, legume, verdura, né? E ele era diabético. E aí ele associou uma informação, por exemplo, que o caldo de cana era saudável. E aí, o que ele fazia assim dentro da rotina dele? Ó, ele ia na pastelaria, comprava 1 litro de caldo de cana. Ele está errado? Não necessariamente, ele está errado no contexto da saúde, mas a interpretação dele em si é com base no nível cultural que ele tinha naquele momento e no acesso à informação que ele teve naquele momento. Então, ele imaginava que estava fazendo certo, que o caldo de cana era saudável, mas aquilo, óbvio, que levou prejuízo a ele em relação ao controle glicêmico. Então, essa ideia ao próprio acesso do serviço de saúde, é isso que você está mencionando, que a gente tem as medicações de alto custo, as medicações que são utilizadas para controle de doenças ali, isso também é um papel importante até do profissional de saúde para poder orientar adequadamente essa pessoa que chega ali. Então, falando desse paciente, ó, o que você está fazendo, esse não é o caminho. E aí você tem que ter esse tempo para poder fazer essa abordagem, dar as orientações, para ele entender a dinâmica da doença, como que ele vai fazer o uso dessa fita, como que ele vai administrar a insulina, onde ele pode conseguir essa insulina, quais são os documentos, os critérios para poder fazer isso. Mas voltando assim, pegando carona num gancho na sua fala, mas voltando para esse cenário, que é onde você tem ali, por exemplo, eu posso estar enganado aqui no número, mas são poucos nutricionistas. Você tem um município com 4 nutricionistas. Vai conseguir fazer isso? Com a demanda que tem? Não vai conseguir. É difícil conseguir. E aí entra esse papel das redes de apoio e principalmente, eu falo muito isso, que isso é real, principalmente na formação do profissional. Porque se você começa a formar um profissional que ele começa a ter um olhar diferente, falando, na hora que eu estou lá numa consulta, isso aqui é importante. Ele precisa saber dessa estratégia, precisa ser feito isso. Não que ele vai ser uma panaceia de todos os problemas que a gente tem, mas ao longo do tempo você consegue ter melhorias. Então, na hora que você está numa consulta, ele entende aquilo que precisa ser feito e busca resolver o problema do indivíduo. Então, acho que isso ainda está muito pautado nesse aspecto cultural, da ideia de ter essa visão que o acesso ao serviço de saúde é um direito de todos, mas o indivíduo ele tem seus deveres também, e ele tem que entender como funciona essa dinâmica, então tem que ter essa participação, para ele saber qual que é o direito dele e como recorrer a esse direito. Mas é uma questão cultural, porque isso ainda tem muita raiz naquela própria saúde pública que eu mencionei para vocês, que é para você, que é aquela ideia do seguinte: o indivíduo vai na unidade de saúde às vezes, e aí, de repente, ele tem uma medicação, ele recebe um kit para fazer um curativo em casa. Ele acha que ele ganhou aquilo ali como uma caridade, por exemplo. Então, ele não tem ideia que aquilo é um direito dele, enquanto cidadão, para ter acesso a esse item. Ele não sabe por que aquilo está acontecendo. É a ideia da fita da glicemia. Eu estou ganhando isso por causa. Não, qual que é o caminho que eu tenho que seguir, qual é o critério? E isso envolve o médico, envolve o enfermeiro, para dar essas orientações no dia a dia. Professor, qual que é a importância? Nós sabemos que, evidentemente, o poder público tem que atender às necessidades do cidadão, a gente sabe disso, né? Existe todo um instrumento para isso, que não funciona adequadamente em muitas das situações, funciona minimamente em outras, enfim. Mas é um dever, né, do Estado, da Federação, garantir atendimento de saúde para as pessoas, falando em saúde de forma específica. Qual poderia ser o papel também da iniciativa privada em relação a esses tipos de investimento em relação à saúde? Eu poderia, assim, são vários cenários para a gente discutir aí. A gente tem um contexto da saúde suplementar, que são os planos de saúde particular. Então, isso é um cenário. É um cenário no qual o usuário ele paga para ter aquele plano particular e ele pode continuar usando o SUS sem problema nenhum. Isso vai acontecer. Mas falando principalmente, eu acho que esse encontro é oportuno em decorrência da mensagem que a gente quer levar, a instituição como iniciativa privada, pensando numa instituição de ensino. Então, hoje aqui no Vale do Ribeira, e isso a gente está estendendo esse atendimento, mas falando em especial de registro, a gente tem a Policlínica IESEP, que é uma iniciativa privada. A Policlínica é uma instituição sem fins lucrativos, mas que tem contribuído muito desde a sua criação aqui em registro para poder melhorar o acesso aos serviços de saúde.
Então, só para você ter ideia, um breve histórico e relato em números. A Policlínica ela foi inaugurada em 2016, então teve todo o grupo de professores junto com a instituição que teve essa ideia em fazer, então plantou a sementinha lá em 2016. Então, hoje eu só estou regando essa semente aí para fazer essa planta crescer e florescer. E aí, no início, a gente oferecia atendimentos aqui de enfermagem, fisioterapia e nutrição. Então, dentro dessa rede de apoio que você mencionou da iniciativa privada, o município tinha a sua demanda de pacientes que já era reprimida, então não conseguia atender toda a população por causa dessa desproporcionalidade que eu mencionei para você. Então, você tem 10 vagas para atender 20 pessoas, a peça não encaixa. 10 pessoas vão ficar aguardando, isso é óbvio. E aí, quando você adoece, o tempo é o tempo, e nem sempre você espera. Às vezes tem indivíduo que vai esperar e pode ser que venha a óbito ali e não receba o tratamento, por exemplo. A gente tem cenários nesse tipo. E aí a iniciativa privada, falando de registro, e tem outras instituições no país todo que também cumprem esse papel. No caso do ensino, no contexto educacional, no ensino superior, além de ter um papel social em oferecer esse tipo de serviço, você melhora as condições de saúde da população e a formação de profissionais. Então, a Policlínica iniciou em 2016 com esse serviço. Hoje a gente oferece 9 serviços aqui para a população de registro. Então, colocando em números para vocês aí do nosso último balanço. Só no mês de agosto, aqui na Policlínica, nós realizamos aproximadamente 2.000 atendimentos. Ou seja, a gente está acompanhando hoje aqui, isso os alunos em estágio no último ano, com acompanhamento de professores, a gente tem só no serviço de fisioterapia 200 pacientes em acompanhamento. Parece um número pequeno? Não é, é muita gente. Ou seja, se essas 200 pessoas estivessem no serviço público municipal, como que ficaria? Será que consegue absorver essas 200 pessoas? Serviço de psicologia, a gente tem, acho que hoje, aproximadamente uns 100 a 150 pacientes. Será que você tem número de psicólogos o suficiente para atender essas 150 pessoas que vêm sofrendo durante a pandemia e no dia a dia? Então, esse papel da iniciativa privada, principalmente do nível superior, no processo de formação, pensando aí na formação profissional das universidades, ele é fundamental, porque, igual eu dei uma entrevista outro dia numa rádio aqui, é um tipo de ação no qual todos se beneficiam. Então, nas instituições onde eu estudei, tinha um hospital universitário. Então, o hospital universitário ele tinha um papel social importantíssimo. Por que importantíssimo? Então, pensando em Alfenas, por exemplo. Eu estudei numa instituição que tinha um hospital universitário e tinha um hospital público. O hospital público não dava conta de absorver a demanda do município. E o hospital universitário atendia e atende até hoje milhares de pessoas. Então, desafogava muito e a população tem acesso, é um acesso de qualidade no qual as coisas funcionam. Então, na Policlínica hoje, eu diria para você assim, que dentro daquilo que eu tenho participado e visualizado, dentro da rede privada, mas a Policlínica, como essa instituição privada ali também, ela traz uma contribuição social que eu diria que é incalculável. É uma contribuição social tanto para o aluno, porque ele entra no processo de formação, já tem contato, tem uma ideia em relação de aplicar aquilo que ele viu na teoria e conseguir colocar na prática. As abordagens são distintas, porque você tem um professor ali dando as orientações, então o aluno tem uma formação melhor. O paciente, ele é acolhido dentro daquilo que é o ideal de se acolher um paciente. O município também tem o seu benefício, porque ele desafoga o serviço que tem ali, e aí é no qual a gente vai conseguindo ter muitos benefícios. Tudo bem. Professor André Luiz, bate-papo muito rápido, infelizmente, Sim. mas um tema muito importante, muito interessante. Eu gostaria de abrir aí para as suas considerações finais para os nossos internautas. Acho que assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, Giovanni, até puxando a sardinha um pouco para a profissão, no qual eu sou enfermeiro, e aí fiz mestrado, doutorado, hoje também eu faço pós-doutorado na USP de Ribeirão Preto, e estou aí atuando no serviço de saúde aqui em Registro, na Policlínica ESEP, e é algo que eu sempre acreditei como professor e hoje como profissional de saúde também.
Acho que a gente tem um papel social muito grande, né, Giovanni? Giovanni também é professor, de poder transformar a vida das pessoas, de poder formar cidadãos ali que consiga mudar a realidade do local onde a gente está inserido. Então, é um trabalho de formiguinha. Não tem como ir lá e resolver todos os problemas de saúde do Brasil, embora a vontade seja grande, mas eu tenho consciência que isso não vai dar. Mas pelo menos do local onde eu estou inserido, a gente tem que se dedicar para poder fazer o melhor. E nesse aspecto todo, que é uma fala que parece ser até clichê, mas é um dos propósitos aí do canal, tudo se transforma na educação. A gente não tem outro caminho a não ser esse. Então, se você tem cidadãos que são bem informados, que têm consciência do seu papel e da contribuição que ele pode fazer ali no dia a dia, isso se torna decisivo para a realidade no qual você está inserido. E eu acho que da atuação que eu estou na Policlínica ESEP, como enfermeiro também, a gente vê isso assim na prática ali mesmo. Então, quando vem um aluno que ele começa ali com umas habilidades, de repente chega lá na frente, ele se desenvolve e dali a pouco ele está fazendo grandes coisas. Então, acho que a mensagem principal para o nosso encontro hoje aqui, falando do SUS também, embora tenha esse contexto de investimento, da demanda reprimida, eu acho que essa rede de apoio ela é fundamental. Então, tem que partir das universidades também, desse compromisso que já se tem de formar pessoas para poder transformar essa realidade de saúde que a gente tem no Brasil. Acho que esse é o ponto principal. Muito bem, professor. Cumprimos aqui o nosso papel de tentar, aí, pelo menos tentar, transformar a realidade das pessoas, da vida das pessoas, através da educação. O canal Educação e Business realmente se sente honrado em tê-lo aqui hoje, ter a sua companhia aqui hoje, para falar de um tema muito importante, que é a saúde. Nesse tempo em que estamos vivendo de pandemia, a questão da saúde ela está ainda mais aí desenvolvida nos mais variados debates Brasil afora. Obrigado, professor. Tudo de bom, Giovanni. Um abraço a todos aí que nos acompanham aí no canal, que vão assistir esse vídeo. Fico à disposição aí para outros encontros. Tudo de bom para vocês aí. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. E você que está nos assistindo, transforme sua vida também através do desenvolvimento, através da educação. Procure uma das mais variadas unidades do Grupo Unisep e transforme seu futuro. E até o nosso próximo bate-papo. Ele será muito em breve.